Tema de hoje, qual a sua herança? Uau! Por que eu trouxe esse tema do qual é a sua herança? Porque aqui a gente tem várias reflexões, né? A primeira delas é o que os nossos pais deixaram pra gente. Antes de nós falarmos da herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, para as futuras gerações, tem uma reflexão importante. Qual foi a herança ou qual é a herança que os nossos pais nos deixaram? E aí tem vários tipos de ponto de vista, a gente pode olhar com várias óticas dessa herança que os nossos pais podem nos deixar. Sim, a gente pode olhar para o tema mais comum de herança ou para a visão mais comum de herança, que é a herança financeira, a herança de bens materiais. Essa é uma primeira boa reflexão, né? Então, se seus pais te deixaram herança financeira, te deixaram bens materiais, que bom, isso é ótimo. Isso é ótimo, você já não parte do zero financeiramente falando, você tem aí uma estrutura, uma base financeira, uma grana, uma, entre aspas, segurança ali de um patrimônio, né, que você não começou do zero. Isso é bom e é o meu foco para minha filha, para os meus futuros filhos. Eu quero deixar herança financeira também, eu quero construir patrimônio e deixar para os outros. Aí talvez você esteja pensando assim, mas eu não tenho herança nenhuma, não herdei nada de ninguém, meu pai, minha mãe não me deram nada. Eu quero que você olhe com uma ótica do quão isso vai ser legal para a sua história, o quanto isso vai ser importante para você contar a sua história de vitória. Então, o fato de você vir do nada, não ter herança de ninguém, não ter financeiro de ninguém, não ter imóvel de ninguém, não ter patrimônio e ninguém te transmitiu, vai fazer com que a sua vitória seja ainda maior. Vai fazer com que a sua história, o seu storytelling de batalhar, trabalhar, suar a camisa, fazer por onde, vencer, construir o seu patrimônio, é uma história muito mais forte. Quando você já herda, é bom, mas você está herdando algo que alguém construiu, não tem mérito seu naquilo. Quando você constrói com base no seu esforço, na sua dedicação, no seu sofrimento, nas batalhas que você enfrenta na sua vida, o mérito é seu. A história é muito mais robusta, muito mais forte. Então a gente pode olhar assim com essa ótica financeira. A gente pode olhar para a herança com a ótica financeira. Aliás, eu vou trazer outros dois pontos de vista relevantes demais sobre herança. Mas olha só, ainda sobre a ótica financeira, só para a gente pegar os ganchos importantes aqui, ó. 22, ó. Provérbios 13, 22. 13, 22. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Muita gente tem uma crença que ela normalmente é implantada por algumas religiões. Respeito aí quem é religioso, mas eu cada vez mais tenho olhado com uma ótica da gente fortalecer, eu tenho buscado isso, fortalecer a minha espiritualidade e não fortalecer minha religiosidade. Fortalecer minha espiritualidade e não a religiosidade. Porque algumas religiões têm uma crença e plantam isso na cabeça dos fiéis que a seguem, de que humildade é você ser pobre. Humildade é não ter dinheiro, humildade é passar necessidade, confundindo e misturando alguns outros trechos da própria palavra, né, que fala lá a parábola do jovem rico, aquela do camelo, né, do rico passar pelo buraco da agulha ser mais... o camelo passar pelo buraco da agulha é mais fácil do que um rico entrar no reino de Deus. Então tem gente que distorce as coisas. E na Bíblia, na palavra, não fala em momento nenhum que você tem que ser pobre para ser humilde. A humildade ela tem muito mais conexão com você aceitar a repreensão, estar sempre sentado na cadeira de aluno, sempre aprendendo, buscando e querendo a sabedoria, do que você não ter dinheiro. Pelo contrário, a Bíblia fala que os planos, a palavra fala que os planos, Jeremias fala que os planos que o Senhor tem para nós são planos de prosperidade. Prosperidade significa falta de escassez, ou seja, abundância em todas as áreas da vida, inclusive financeira.
Está escrito aqui mais uma vez, ó. A pessoa boa deixa uma herança para os netos, para os filhos dos seus filhos. Isso não quer dizer que você tem que ficar chateado, bravo, indignado, triste, puto com os seus pais que não te deixaram herança. Não tem problema nenhum. Você tem que honrá-los. Agora, qual que é a história que você vai contar para os seus filhos? Vai fazer igual? Vai repetir? Ou você vai deixar a herança para eles? Agora, essa ótica financeira é só um pequeno detalhe, só um pequeno ponto do que a gente pode falar sobre herança. Mas qual que é a verdadeira herança? A herança financeira, ela é uma das heranças que você pode herdar e transmitir para frente, para os seus filhos, para os seus netos. Agora, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos não é a financeira. Não é a financeira. Tem duas que eu enxergo como as principais que a gente tem que fazer. A primeira delas é transmitir para os nossos filhos a importância deles buscarem a sabedoria diária. A importância da gente transmitir para eles conhecimento, treinar eles para esse mundo, colocar eles no caminho que vai fazer com que eles cheguem, com que eles atinjam resultados a partir do próprio esforço deles e que saibam ter uma vida, mesmo em meio a um mundo cheio de valores deturpados, cheio de insights do mal para eles a todo instante, cheio de estímulos negativos, que eles saibam lidar com isso e que eles sigam princípios, que eles busquem a sabedoria e sigam princípios. Essa herança é uma herança muito mais valiosa do que os bens materiais, porque afinal a sabedoria ela vale mais do que o ouro, do que a prata, do que os rubis. Também está na palavra. Para quem não é espiritualizado, ou para quem não acredita muito na palavra, é só você pegar grandes empresários, grandes executivos, pessoas de altos resultados, bilionários, e faça essa pergunta para ele. O que ele prefere? Se ele voltasse 15, 20 anos no tempo, ele preferia ter 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais ou a sabedoria de hoje? Pergunte isso para qualquer bilionário. Há X anos atrás você preferiu o dinheiro de agora ou a sabedoria de agora? 9 em 10 vão te responder que preferiam a sabedoria. Porque com sabedoria a grana é consequência, com inteligência a grana é consequência. Então a gente transmitir, herdar para os nossos filhos, né, essa sabedoria, esse guia do conhecimento é muito mais valioso que o bem financeiro. A nossa missão é treinar eles para esse mundo doido. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando que não querem ter filhos porque a gente vive num mundo cheio de valores deturpados e verdadeiramente é isso. Crime, vários riscos. Mas o caminho não é deixar de ter filho, o caminho é a gente treinar eles da melhor maneira. Então tem a herança financeira, a herança material, e aí depois nós temos a herança da sabedoria, a herança do conhecimento, da inteligência, de qual que é o caminho mental que os nossos filhos vão percorrer. A herança do treinamento da mente, a herança do treinamento almático. Essa herança é muito mais importante que a financeira. E claro que também é importante, é bom a gente deixar a financeira. E a terceira, a Eliane colocou aqui, ó, na minha opinião, é conhecer a Deus e honrar a Deus. De todas, essa é ainda mais valiosa, que é a terceira. E a herança de se conectar diretamente com a fonte. Essa é a mais poderosa de todas, porque os nossos filhos, mesmo que a gente deixe herança financeira, treinamento de conhecimento, instrução e inteligência, eles também passarão pelos momentos difíceis. Eles também passarão por momentos ruins. Você só vence momentos ruins conectados diretamente na fonte. Agora, mais do que tudo isso, nós somos seres espirituais vivendo uma vida terrena. O que nós plantarmos aqui, nós vamos colher na vida eterna num outro momento. Seja para o lado bom ou seja para o lado ruim. Então, a verdadeira herança é justamente essa.